Olá, gente! Eu sou Keila Lins e eu e meu grupo, que é composto por Jefelone Lopes, João Alves, Max Bezerra, Rafael Araújo e Vinícius Rodrigues, vamos falar sobre magnetismo e como ele atua constantemente sobre nós. Primeiro, o que é o magnetismo? É a propriedade de certos materiais de atrair ou repelir objetos magnéticos, sendo uma característica essencial da natureza relacionada ao movimento dos elétrons, cargas elétricas presentes nesses materiais. O magnetismo é um fenômeno que produz uma força de campo, isto é, sua ação é produzida mesmo que os corpos não se toquem, sendo assim uma força que atua à distância. Considerando esses conceitos básicos, há três tipos de comportamento magnético dos materiais. Os materiais diamagnéticos possuem o tipo mais fraco de resposta magnética de um sistema, reduzem a intensidade do campo magnético e são repelidos por ele. Os materiais paramagnéticos aumentam o campo magnético e são atraídos por ele. Já os materiais ferromagnéticos distorcem o campo magnético e são atraídos por ele. A região no espaço ao redor do ímã onde essas forças atuam é chamada de campo magnético, o qual é composto por linhas de indução, trajetórias invisíveis que possuem direção e sentido. Os ímãs conseguem ser excelentes objetos para demonstrar esse aspecto, cuja estrutura magnética mais simples é o dipolo magnético, onde ao aproximar polos diferentes, uma força de atração surge. Caso polos iguais se aproximem, uma força de repulsão afasta os ímãs. Vale salientar duas observações. A criação de campos magnéticos no ímã pode desalinhar bússolas, mostrando orientações diversas em virtude da sobreposição de um campo magnético a outro. Além disso, materiais ferromagnéticos podem apresentar um comportamento por indução magnética, o qual o material será transformado e apresentará comportamento de um ímã. Vejamos nos exemplos a seguir. Para o primeiro experimento, nós utilizamos um copo, um ímã pendurado em um lápis e um ímã livre para a elaboração de uma bússola que naturalmente estará à mercê do campo magnético da Terra, ou seja, no eixo norte-sul. Um ímã é posto ao redor do copo justamente com o intuito de desestabilizar a bússola, informando que as linhas de indução do campo magnético gerado pelo ímã a desordenou. Isto faz com que a bússola se mexa de forma contínua e tente se alinhar de acordo com o polo do ímã que está rodeando o copo. Com relação ao segundo experimento, foi colocado um ímã com polo oposto a um chaveiro, o qual se trata de um objeto com propriedade ferromagnética. Através do campo magnético gerado pelo ímã, o chaveiro teve seu campo magnético distorcido e começou a ser fortemente atraído pelo ímã. Perceba que o material é puxado, mas devido à força magnética ocorre certo empecilho. Com isso, entendemos que o chaveiro se tornará um ímã graças ao fenômeno de indução magnética. Em outras palavras, ele será magnetizado pelo ímã que entrou em contato. O terceiro experimento é o experimento da agulha com o ímã, que aborda um princípio diferente. Ele exibe o fenômeno da repulsão magnética. Inicialmente, a agulha é magnetizada por um ímã que tenta atraí-la a todo custo. Em seguida, a agulha é colocada acima da folha de papel, que a repele, deixando-a posicionada verticalmente, dependendo do ângulo que é segurada e da localização no papel. Essa repulsão magnética cria uma estabilidade entre os polos, por isto, permite que um deles flutue. Neste outro caso, a agulha é aproximada de um ímã com polo igual ao do campo magnético que ela possui. Por isto, a repulsão magnética também acontece, mas deixando a agulha deitada devido ao ângulo que está sendo segurada. Nesse vídeo, podemos ver a interação entre dois ímãs, que quando o ímã que está sendo segurado é rotacionado, há a atração do polo oposto do ímã que está solto, mostrando exatamente a influência do campo magnético entre esses dois objetos. Considerando os conceitos que já vimos, há um questionamento: toda matéria é magnética? E a resposta é sim, todos os materiais possuem magnetismo.
porém em diferentes proporções. Alguns possuem magnetismo em proporções mais consideráveis e outros não. O planeta Terra, por exemplo, é considerado um grande ímã, dividido em dois polos, norte e sul, assemelhando-se à propriedade do dipolo magnético. A Terra possui como força de campo magnético a gravidade, que atua desde sobre a força dos nossos ossos e músculos até o aprisionamento das moléculas de gases na atmosfera. Com isso, conseguimos compreender o funcionamento básico do magnetismo, assim como as principais aplicações do magnetismo no nosso dia a dia. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!